beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Bom, galera, eu tô chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio e, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tu pensa que o assunto acabou, sempre vem mais um capítulo nesta novela que até agora é interminável. E a pergunta que fica é a seguinte: o que fará a direção do Grêmio? Bom, pelo menos outra novela já tem o seu capítulo final e que foi apresentado mais uma vez pelo personagem principal. E mais gente pode deixar o clube. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo, curtiu, dá um joinha, isso ajuda o canal a crescer e também ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar de conteúdo novo por aqui. Sei que vocês vão aqui embaixo, alguns deixarão um comentário, para de falar sobre o mesmo assunto, vocês têm que entender que há capítulos diferentes. E quando a coisa estava se encaminhando para um desfecho, agora surge uma nova trama na história, que é a saída de Jean-Pierre, que foi afastado pela direção do Grêmio no finalzinho do ano passado, que depois teve quase que encaminhada a sua ida para o Alavés. Houve ali um desentendimento na negociação, o Alavés reclamou que o Grêmio demorou para responder, depois o Grêmio queria o negócio de uma outra forma, aí a coisa acabou não acontecendo, correu o Atlético Paranaense por fora. Era só assinar o contrato e tudo isso estava resolvido. Aí o que aconteceu? O Jean-Pierre não quis ir. E aí, o motivo foi o interesse do futebol turco. E agora tem um complicador, porque entre o Jean-Pierre e o Giresunspor da Turquia tá tudo certo, tá tudo acertado. Só que tem um detalhe, o clube turco quer 5 meses de empréstimo. O Grêmio quer algumas garantias, inclusive a entrada, se for possível, de um valor nesta negociação com um contrato maior. E ele acaba sendo um contrato curto e que, não exercendo talvez o direito de compra, esse jogador volte para o Grêmio. Então a direção espera até a segunda-feira, terça, no mais tardar, uma definição nesta história. Só que aí vem a grande questão. Como é que o Grêmio vai trabalhar o Jean-Pierre se ele não for negociado com ninguém? E por que eu estou dizendo isso? Eu quero recapitular uma situação que o Grêmio se viu obrigado a reintegrar 2 profissionais para que evitasse que os mesmos entrassem com uma ação na justiça contra o clube. Everton e Vitor Ferraz, que estavam treinando em separado. O Grêmio não tinha mais o interesse na utilização desses jogadores. E aí se colocou que era necessário que os jogadores voltassem a treinar com o grupo principal do Grêmio. Isso acabou acontecendo, só que agora o Grêmio pode viver isso com o Jean-Pierre. Bom, o Denis Abrão disse que não quer mais, o Grêmio não quer mais o Jean-Pierre. Ele precisa ir para outro lugar e ter a consciência que ele tem que jogar. É isso que foi dito pela direção. É bem diferente, por exemplo, do caso do Diego Souza. Então, o que o Grêmio vai fazer se não tiver uma definição nesta questão? É uma forma também do Grêmio pressionar para que o negócio saia, mas o Grêmio também tem os seus interesses nesta negociação. O que está faltando é boa vontade de parte a parte na saída desse jogador. Se o Grêmio não quer mais Jean-Pierre, que acerte a saída do Jean-Pierre. E se o Jean-Pierre sabe que não tem mais condição de jogar do Grêmio, que também facilite a sua saída, não perca dinheiro, mas facilite a sua saída para que a coisa aconteça e fique bom para os dois lados. Tá na hora do Denis Abrão evitar comentar determinados assuntos, para não correr o risco de acontecer, por exemplo, o que se viu com o Diego Souza, mesmo que seja, como eu disse, uma situação diferente, de dizer que não quer mais o jogador e depois acabar anunciando a renovação de contrato do atleta. Outra questão, outra novela que agora sim teve o seu desfecho, mais uma postagem do Douglas Costa dizendo que ele não sabe se de repente teve algum erro, né, de interpretação
na postagem que ele fez, naquela carta para o torcedor, pedindo desculpas, e muita gente já esqueceu o tchauzinho, as festas de casamento, porque se contentaram alguns torcedores com a cartinha do Douglas Costa. Perfeito, cada um, cada qual, né? Não tem problema nenhum. As pessoas se comportam da forma que bem entendem. Se para esse torcedor já basta a maneira com que o Douglas Costa se manifestou, tá tudo certo. Mas mesmo diante desse cenário, porque ficou aquela interrogação, e muita gente até falava, até de dentro do Grêmio, por interesse, um grupo que não queria a permanência do jogador, o Douglas Costa diz que vai ficar. E, aliás, reforçou isso dizendo o seguinte, ou escrevendo o seguinte: eu fico no Grêmio independente de qualquer coisa. Ou seja, já está tudo acertado com o presidente Romildo Bolzan Júnior, então ele não sairá do Grêmio, permanecerá para a próxima temporada. O Grêmio ainda pode perder mais alguns jogadores, não aquele só que se estabeleceu, como por exemplo Darlan, Paulo Miranda e outros atletas que deixaram o Grêmio, como Borja, enfim. É preciso chegar ainda ao valor da folha mensal do Grêmio, da folha salarial do Grêmio para a temporada, que ela vai de 7 milhões e meio. Esse é o valor ideal que o Grêmio estabelece para que não haja nenhum complicador ali adiante, já que os recursos agora serão bem inferiores. E mesmo diante desse cenário, como o Grêmio até agora, mesmo com saída de jogadores, ainda não atingiu, não chegou a este patamar, alguns jogadores podem deixar o clube. Estava acompanhando há pouco, inclusive, o canal do Marcelo Salzano. Ele traz uma informação que me foi passada, mas não com tantos detalhes assim, de que o Lucas Silva é um jogador que vem despertando alguns interesses, alguns clubes do futebol europeu fazendo sondagens pelo atleta, para saber um pouco mais a situação dele. Claro que ele é um jogador que eu até cheguei a falar ali quando, alguns dias, né, após o rebaixamento, falei até na ABC, de alguns nomes que gostariam de ficar. O Rafinha teria sido um deles, né? O Bruno Cortes teria sido outro, jogadores que não ficaram, o Diego Souza era outro e o Lucas Silva também. Era um atleta que gostaria demais de permanecer no Grêmio para esta temporada. Mas esta é uma situação que ela não depende apenas do Lucas Silva. Se o Grêmio entender que é preciso negociar o Lucas Silva e vier uma proposta com valor que seja interessante, o negócio pode sair. O Grêmio pode sim negociar esse jogador, porque afinal de contas ainda segue trabalhando para a questão da redução da folha. Por isso, outras áreas do clube e outras situações já estão acontecendo, como por exemplo a questão da alimentação dos funcionários, a questão de se evitar hora extra. Isso tudo o Grêmio vem tomando como medida para que, enquanto o valor da folha não seja reduzido, a situação financeira não se agrave nesse período em que vai entrar menos dinheiro aos cofres do clube. Tá certo, gente? Comentário aqui embaixo, vem aqui no canto da tela, se inscreve no canal, dá o joinha e a gente cresce e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre de vídeo novo por aqui. Certo? Fui!